Então, vocês têm que entender isso em tudo, não só nessa aula, mas em tudo que vocês vão aprender, em ambientes que vocês se expõem, cuidado. Quando vir esse pensamento, eu já sei, porque sim, eu posso falar algo que você já saiba, mas se você pensar, eu já sei, teu cérebro desliga e você acaba perdendo as outras informações. Então, fique atento a isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vou falar aqui, vou começar com um versículo, e esse versículo é muito importante. Se vocês esquecerem tudo o que eu falar aqui hoje, se vocês entenderem desse versículo, esse versículo é o que norteia um bom networking. Lá em Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prospera e aquele que atende será atendido. Ou seja, prosperar é um desejo, né, de todo ser humano, creio eu. E a chave é essa, simplesmente, quando você começa a ser generoso com as pessoas, você vai prosperar, porque tudo que você fizer para as pessoas vai voltar para você de alguma maneira. E esta é a base do networking, por isso eu comecei falando desse versículo. Então eu vou falar muitas coisas para vocês aqui hoje, mas se disso vocês lembrarem, já vai ser muito importante, isso já vai começar a mudar a vida de vocês. Deixa eu só fechar aqui. Então, eu quero contar para vocês uma historinha. Já aconteceu com vocês assim de repente você não conseguiu algo porque você percebeu que a pessoa não foi com a sua cara, ou de repente você mesmo não fez algo porque não foi com a cara da pessoa? Já aconteceu com vocês aqui? Creio que já, né? Gente, outra coisa. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma, vocês podem colocar no chat ali, se tiver alguma pergunta no decorrer da aula, que a Kelly tá aqui comigo, né? Ela já vai vendo, já vai anotando, e aí no final eu vou responder, tá? Porque como a gente tá gravando, a aula vai correr, e aí depois no final eu respondo todas as perguntas de vocês, fechado? Então, continuando lá. Já aconteceu com vocês, tenho certeza que já, né? Você percebeu, aquela pessoa não fez aquilo para mim só porque não foi com a minha cara. Ou até mesmo você não fez algo porque não foi com a cara da pessoa. É, Comigo aconteceu isso, eu tenho uma história bem emblemática com isso. Para quem me conhece, né, já sabe, eu morei em Londres uns 2 anos, há muito tempo atrás, e eu tive uma grande dificuldade lá, porque lá a gente pensa num país que não tem critério para absolutamente, país, né, no caso, uma cidade, Londres, né, Inglaterra no geral, que é um país, eles não têm critério para absolutamente nada. Você vai abrir uma conta em banco, talvez eles até tenham um checklist, mas eles não seguem aquele checklist. Se você vai passar na alfândega, se ele vai com a tua cara, você passa. Você consegue abrir a conta do banco se a pessoa ali vai com a sua cara. Então, não existe um checklist, ou não, você precisa desse documento, desse documento, desse documento. Inclusive, eu demorei uma eternidade para abrir uma conta no banco que eu precisava para quê? Para eu receber, porque eu estava trabalhando. Se eu não conseguisse abrir a tal da conta, eu não ia mais receber. E eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque naquela época eu não tinha a mínima noção dessas estratégias de networking, de como conectar melhor com a pessoa, de como fazer com que a pessoa faça algo por mim sem que eu tenha que pedir. Então, isso dificultou muitas coisas. Se eu já soubesse essas estratégias, seria melhor. E só que por isso que eu tô aqui hoje para vocês, para falar, te ensinar coisas para que vocês comecem a ser intencionais. Ou seja, comecem a ter atitudes para realmente conectar com as pessoas e que sim, vocês possam ser beneficiados. É claro que a gente usa o networking, as estratégias, não para ser interesseiro, vocês sabem disso, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nisso. A gente não pode ser interesseiro, a gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Mas sim, nós nos conectamos com as pessoas têm um interesse por trás, né? Os seus pais, quando se conheceram, né? Eles não casaram direto, teve interesse, um olhou para o outro, gostei dessa pessoa e tal, foi lá, conectou com essa pessoa, né? Enfim, foi apresentada e acabaram namorando e depois acabaram casando. Então, é o interesse, mas de uma maneira positiva e não de uma maneira pejorativa. E existem outros termos, né? Outro termo que vocês podem usar para networking, né? Existem pessoas que têm um pouco de preconceito, eu diria, né, com a palavra, em usar termos em inglês, tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu uso, eu não tenho nenhum problema com isso, então, inclusive, o fato de eu ter morado, né, na Inglaterra, de eu falar inglês, isso, né, me deixa mais livre para falar alguns temas, então, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, se você não quiser usar a palavra networking, você pode usar a palavra rede de relacionamentos, né? Porque nada mais, nada menos, networking significa uma rede de relacionamentos, né? Que você usa mais no sentido profissional. Assim como quando, né, as mulheres, né, as pessoas se casam e têm filhos, elas precisam de uma rede de apoio, né, para cuidar, para ajudar com as crianças ali e tudo mais.
nós precisamos sim de uma rede de apoio, de relacionamentos para, no caso profissional. Não importa se você. A maioria aqui de vocês são empresários, né? Tem a própria empresa de vocês. E então, estou falando aqui mais com empreendedores. E não importa se é empreendedor ou se você trabalha em algum lugar, você precisa sim ter uma rede de relacionamentos, né? Para te ajudar em alguns momentos. Porque pensa lá, se você hoje quer expandir a sua empresa, você tem uma mega ideia, né? Vocês todos aqui têm sua agência de turismo, mas é que vocês têm uma ideia e isso vai demandar dinheiro. Pergunto para vocês, algum de vocês tem um amigo que você possa ir lá e dizer, olha, eu tenho essa ideia, já desenhei aqui, já coloquei no papel a ideia. Você tem esse amigo para investir na ideia de vocês? Para bancar na ideia de vocês? Talvez sim, talvez não. Então, esta é a importância de você ter uma boa rede de relacionamentos. Ou seja, são amigos, nem sempre amigos íntimos, gente. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Ah, networking com amigos íntimos. Não. Networking é uma rede que você utiliza ali de pessoas estratégicas, como a Sueli falou. Ou seja, não é todo mundo que você vai contar para fazer negócios. São pessoas estratégicas. Inclusive, tem um escritor, que agora eu esqueci o nome dele, ele fala muito de networking, e ele diz que nós nos conectamos, não nos conectamos, mas a gente, digamos, é favorecido por contatos dormentes, que ele chama, ou seja, pessoas que não são tão próximas, que não são tão amigas. É mais fácil você fazer negócio, uma parceria com um conhecido de um conhecido, do que um amigo íntimo seu, do que um amigo de infância seu. Ou seja, por isso que nós temos que prezar por esses contatos frios, digamos, e não pensar que a gente tem que fazer networking só com pessoas íntimas e tem que ser amigo íntimo de todo mundo. É claro que pessoas que nós vamos conectar, essas pessoas, elas podem acabar se tornarem amigas íntimas, mas não necessariamente elas serão. Mas nós temos que pensar estrategicamente no caso de fazer networking. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar CLT, né? Quando eu era CLT, já faz uns 15 anos mais ou menos que eu não sou mais CLT, que eu sou autônoma. Mas quando eu entrei, eu já ouvi essa questão do networking, esse termo networking. Mas que diacho que é isso, né, gente? E eu achava uma coisa muito estranha, porque na minha cabeça era o quê? Era eu me conectar com alguém para depois ter um benefício. Ou seja, eu vou no evento da empresa, conheço pessoas ali para depois, se eu precisar do emprego, eu tenho a quem recorrer. Era isso na minha cabeça. Eu achava isso muito chato. Me dava até uma coisa ruim, só de pensar. Até hoje, quando eu me lembro disso, me dá uma coisa ruim. Por quê? Porque quando você pensa dessa maneira, você está pensando em fazer algo apenas para benefício próprio. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita por alguns cientistas de Harvard e da Universidade do Canadá. Eles expuseram algumas pessoas, né, para conhecer novas pessoas. Só que na cabeça dessas pessoas era assim: eu vou conhecer essa pessoa para me beneficiar de alguma maneira. E aí, o que que aconteceu? Qual foi o resultado dessa pesquisa? Depois que essas pessoas, né, iam lá e conectavam essas novas pessoas, né, com um objetivo fixo já em mente para ser beneficiada, elas queriam inconscientemente comprar sabonete e produto de limpeza. Ou seja, quando você pensa dessa maneira, você se sente sujo, se sente suja. Ou seja, esta é a maneira errada de você fazer networking. Você não pode fazer networking pensando no benefício próprio, pensando no que você vai conseguir. Você tem que fazer um networking, lógico que você tem que ser estratégico, nós já vamos entender mais sobre isso, mas você tem que pensar sempre, é um amigo que eu vou ter. E aí, desta amizade, dessa nova amizade, com certeza você vai colher os frutos. Então, esse é o pensamento. Então, se você já vai com esse pensamento, você entende que você está ali para ajudar. E aí não vai ficar aquela coisa, você também não vai se frustrar, porque o que acontece? Se você vai fazer contato com alguém, pensando, olha, se eu contactar essa pessoa, eu posso ter esse e esse benefício. E aí, se você não tem o que vai acontecer, você vai se frustrar, porque você fez algo e você não ganhou nada em troca. E não é sobre isso, é sobre a gente servir, sobre a gente fazer pelas pessoas para depois, quem sabe, receber coisas em troca. E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei, né, a ouvir a questão do network, eu não entendi muito bem, e depois, quando você se torna empreendedor, vocês todos aqui são empreendedores, né, donos de empresa, então vocês sabem que vocês ouvem esse termo com muita frequência, mais ainda. E
foi por isso que eu acabei criando essa Masterclass, né? Eu dou essa Masterclass lá para os meus alunos, e a Kelly hoje, né? Agradeço o convite da Kelly para eu dar essa Masterclass para vocês. Tá muito em voga hoje. A habilidade do futuro é o networking, ou seja, as pessoas que não têm essa habilidade de se conectar com novas pessoas vão ficar paradas no tempo. Só que é um grande paradoxo, porque apesar de ser muito importante, porque nós estamos com pessoas do nosso lado, a gente não chega a lugar nenhum sem as pessoas. É uma habilidade muito difícil. É difícil. Ainda mais hoje em dia, com essa questão da internet. Então, a internet, ela facilita a nossa vida em muitas coisas, mas ela dificulta a nossa vida em outras. Eu não sei quem aqui de vocês conhece o livro, O Manual de Persuasão do FBI. Se não me engano, é esse o livro. Eu não estou com ele aqui, né? Porque eu não estou em casa, senão eu mostrava para vocês. O autor do livro, ele fez uma experiência. Ele pegou os alunos dele e colocou num palco do- dois alunos e colocaram um de frente para o outro e pediu para que esses alunos conversassem. 5 minutos. E eles não conseguiam ter conversa. Não conseguiam conversar. E aí, o que ele fez? Ele mudou a estratégia, pediu para que eles se sentassem um de costas para o outro, deu um celular na mão de cada um e pediu para que eles conversassem através de mensagem de texto, ou WhatsApp, enfim, não sei em tempo, que época foi feita essa pesquisa. E aí foi tudo ok. E aí eles conseguiram conversar sem problema nenhum. Então vocês entendem que mesmo a internet ela vem para nos ajudar, ela nos coloca em qualquer lugar do mundo, ela também levanta uma parede. E se a gente não entender que essa parede precisa ser derrubada, que a gente precisa criar habilidades para conectar verdadeiramente com as pessoas, nós vamos ficar para trás. Porque à medida que a tecnologia vai avançando, ela ajuda muito a nossa vida. Mas se a gente também não avançar muito, a gente vai ficar para trás. Não só tecnologicamente, a gente tem que desenvolver o nosso intelecto, enfim, a nossa comunicação. A comunicação, inclusive, é um dos pilares que vocês têm que trabalhar para que vocês tenham, né, bons resultados com o networking de vocês. E hoje nós estamos para falar aqui de uma estratégia, de várias estratégias, na verdade, né? Do que você precisa exatamente trabalhar para que você comece a construir essa rede de relacionamentos. Gente, eu falo meio rápido, Kelly, você acha que eu tô falando muito rápido? Se vocês acharem que eu estou falando muito alto, vocês escrevem lá no chat, tá? A Kelly me avisa aqui. Eu estou acostumada a falar meio rápido, aí às vezes vocês não estão entendendo, e eu estou indo, ainda mais que eu não estou vendo ninguém aqui, tá? Só estou falando, disparando a falar. Então, para que vocês comecem a construir essa rede de relacionamento, nós precisamos de 3 pilares. Vocês têm que ter isso claro na cabeça de vocês. Porque lembra lá que eu falei no começo que a gente tem que ser estratégico para não acontecer mais aquela coisa de você, de repente, perder coisas. Lembra lá que eu falei, você deixou de conseguir algo porque entendeu que a pessoa não foi com a sua cara, ou ao contrário, você não fez porque não foi com a cara da pessoa. Quando você começa a ser estratégico, esse tipo de coisa começa a desaparecer. Se você não consegue algo, é porque você realmente não conseguiu, não era possível, e não porque teve esse tipo de situação. Então, para isso, você precisa ser estratégico. Então, quanto mais você tem clareza a respeito das coisas, dos assuntos, mais estratégico você pode ser. Então, nós trabalhamos com 3 pilares, tá? Você, o outro e as pontes, ou seja, as estratégias que você precisa utilizar e entender para se conectar cada vez melhor com as pessoas. E aí, no final, gente, eu vou dar para vocês alguns exercícios práticos para que vocês já saiam da sala hoje praticando. Inclusive, um até para vocês praticarem já nas festas do Ano Novo agora. O Natal já passou, mas ainda vocês têm um Ano Novo. Porque vocês trabalham com clientes, vocês precisam vender. Se vocês precisam vender, qual que é a matéria-prima de vocês? São pessoas. Quanto melhor vocês se conectarem com as pessoas, mais vocês vão crescer no negócio de vocês e pessoalmente também. E aí vocês têm que duas razões fortes para conectar com as pessoas. Primeiro, que vocês têm um negócio, esse negócio precisa vender. Segundo, que vocês são empreendedores. Empreendedores se juntam a outros empreendedores para que novos negócios surjam. E é isso que começa a colocar vocês na rota do crescimento. É isso que faz vocês pegarem uma rota exponencial, sabe? São as pessoas, não são as habilidades que vocês têm. A gente também já vai falar sobre isso. As pessoas é o que realmente importa no rumo de crescimento de vocês. E aí, o que que acontece, gente?
na época, né? Qual que é a dificuldade? A minha dificuldade na época era que eu não entendia, né, sobre networking, eu achava que era uma coisa esquisita, uma coisa suja, enfim. E hoje as pessoas, elas sabem, né? Alguns de vocês falaram aqui sobre networking, mas muitas pessoas não sabem e não têm nem habilidade para fazer networking. Claro que talvez vocês conheçam aquela pessoa que está sempre rodeada de amigos, que está sempre almoçando com alguém, que é super carismática, mas talvez você não seja essa pessoa carismática. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa aprender a desenvolver essas habilidades. Por quê? Tem um escritor que é o Gordon Wainwright, que ele escreveu um livro chamado Aprenda a Linguagem Corporal. Nesse livro, ele diz que as pessoas menos carismáticas do que as pessoas normais, pensa em uma pessoa que não é tão carismática, mas que também não é a menos carismática do mundo. Essa pessoa vai ter um salário ali ou vai ter um faturamento da empresa dela. A pessoa que é menos carismática que essa vai ganhar de 3 a 5% menos do que essa pessoa na média. E essa pessoa na média, que não é tão carismática como uma pessoa, né, agora pensa numa pessoa top, carismática. Essa pessoa na média também vai ganhar menos, de 5 a 10% menos do que uma pessoa carismática. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa carismática, você vai melhorar seu networking, você vai melhorar o seu magnetismo pessoal, porque sim, as pessoas vão te olhar com outros olhos, as pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer fazer negócios com você. E naturalmente, isso vai fazer com que você fature mais a sua empresa, né? Como eu falei, a maioria de vocês aqui tem empresa, né? Então, por isso que eu tô falando, não sei se alguém, eu acho que todo mundo, né? Ninguém aqui trabalha em algum lugar. Mas, enfim, se tornar uma pessoa carismática vai fazer com que você fature mais. E não precisa muito para você se tornar uma pessoa carismática. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso também mais à frente, tá? Então, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Você precisa ser uma pessoa carismática. Como? Já vou falar mais à frente para vocês. E aí, eu sei que vocês têm muita dificuldade, vocês não, né? Mas no geral as pessoas têm, né? Eu converso muito sobre isso com a Kelly também. Que a dificuldade é, as pessoas pensam que para elas fazerem networking, elas precisam sair conhecendo pessoas à torta e direita, precisam ficar se enfiando em vários eventos. E networking não se trata disso. Se trata, como a Sueli falou, se trata de você conhecer pessoas estratégicas. Então, você precisa já ter em mente que pessoas você vai conhecer. Só que você só vai saber quais são as pessoas que você precisa conhecer se você souber aonde você quer chegar, o que você precisa ter, o que você precisa fazer, qual negócio você precisa montar. Quando você tem claro o seu objetivo, aí sim você vai entender. Bom, meu objetivo, vou dar um exemplo aqui, eu não conheço muita área de turismo, tá, gente? Então, eu vou dar um outro exemplo qualquer. Digamos que eu quero abrir uma loja de roupa. E e eu não conheço ninguém. Então, se eu quero abrir uma loja de roupa, eu preciso saber, eu preciso conectar com alguém que ou tem uma loja de roupa, ou entende sobre isso, ou compra muita roupa. Já tenho isso fixo. Agora, aonde eu vou achar essa pessoa? E agora, quais as estratégias que eu vou utilizar para conectar com essa pessoa? Então, você aí no seu ramo de turismo é a mesma coisa. Se de repente você quer abrir uma agência de turismo, como que fala, Kelly, quando tem nicho assim, que você segmentada, digamos, sei lá, você quer vender só é, pacotes para lua de mel, por exemplo. Então, você já definiu isso. Então, agora, quem são as pessoas que vão te ajudar? Quem são as pessoas que entendem sobre isso? Sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, cerimonialista, alguém que trabalha com casamento, não sei, que entende muito de noivos. Enfim, então você tem que começar também a pensar fora da caixa, não é só no turismo. Você vai ter que pensar que outras pessoas de outras áreas relacionadas ao casamento podem ajudar vocês. Não sei, estou dando um exemplo, tá? Vocês que pensam aí o turismo, que informação vocês precisam. E aí, sabendo disso, agora eu já sei, agora eu tenho meu objetivo, agora eu sei quem eu tenho que conectar, agora como eu vou conectar? Eu vou achar alguém bam, tipo alguém top nessa área, e aí, estrategicamente, como eu vou conectar com essa pessoa? Então, esses 3 passos aqui, tá? Então, recapitulando. Então, precisamos, para começar a criar a rede de relacionamento de uma maneira intencional, são 3 coisas: vocês, o outro e as estratégias. Então, agora, deixa eu ver se eu vou chegar aqui na parte de vocês, né? Do que você tem que desenvolver.
Ah, voltando ali, né, que eu tinha falado para vocês que tem gente que pensa que tem que sair do evento, à torta direita, conhecer o mundo, e não é assim. Temos que ser estratégicos. Faz os eventos que vai ter as pessoas que você precisa conectar. É, dessa maneira que você tem que começar a pensar. Inclusive, gente, também tem uma pesquisa para vocês entenderem que não é tão difícil assim, que os maiores CEOs que fazem todo ano milhões, eles têm, sabe quantas pessoas na rede de relacionamento deles? Eles têm apenas 4 pessoas. E as pessoas mais bem-sucedidas profissionalmente, elas têm no máximo 12. Ou seja, isso prova que você não precisa sair, conhecer um monte de gente deliberadamente, entendeu? Não, você tem apenas que ser estratégico, pensando naqueles 3 pontos que eu falei. Qual é o meu objetivo? Quem vai me ajudar e como eu vou me aproximar dessa pessoa? E aí, gente, como eu sei que isso é muito importante, e como eu falei para vocês, lá no passado eu não sabia. Quando eu virei empreendedora, eu também ouvia, mas eu nunca ouvi alguém dizendo, ó, o passo a passo é esse, você tem que fazer isso. É sempre dicas soltas, uma aqui, outra ali, e eu não sei vocês, eu, apesar de ser uma pessoa que eu vou lá e faço, já escuto, já quero aplicar, às vezes eu preciso de um passo a passo para que eu tome uma atitude, para que eu faça alguma coisa. Por isso, eu resolvi criar essa masterclass com passo a passo, né? Dizendo exatamente como você tem que fazer, como você tem que olhar para esse universo para que você realmente tire proveito, porque, de novo, gente, esta é a habilidade do futuro. Isso não só no empreendedorismo, as empresas, né, o mundo corporativo fala isso hoje. Que o networking é a habilidade principal que você tem que desenvolver. Então vamos lá, né? Se você é o pilar principal, né? E eu falei para vocês que vocês têm que aprender a ser mais carismáticos. E se tornar carismático não é uma coisa tão difícil assim. O que que o Gordon, que foi o escritor que eu citei para vocês ali na frente, ele fala sobre ser carismático? Para você se tornar uma pessoa carismática, você precisa desenvolver apenas 4 habilidades. Quais são? Você precisa se vestir bem. Você precisa falar com naturalidade. Você precisa ser um bom ouvinte e você precisa aprender a fazer contato visual. Eu não sei qual dessas habilidades é mais difícil para vocês, né? Mas analisando, né, as pessoas como um todo, que eu entendo um pouco de pessoas, analisando os meus alunos, o que eu percebo? Que a dificuldade maior das pessoas é saber ouvir, tá? E, gente, eu diria que esta é a habilidade mais importante. Aí você vai me dizer, mas Kelly, como assim ouvir, né? Ouvir verdadeiramente, gente, porque é muito fácil você chegar, conversar com uma pessoa, ouvir o que ela está falando, na verdade, escutar, né? Mas está pensando lá no que você vai fazer para o almoço amanhã, pensando no próximo cliente que você tem que atender, pensando na próxima cotação de viagem aí, e você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Isso não é ouvir. Ouvir verdadeiramente é entender o que a pessoa está falando. E naquele momento, fazer com que a pessoa seja a coisa mais importante do seu mundo naquele momento, porque é você e ela. Então não adianta você estar com uma pessoa e não estar ouvindo o que ela está falando. Ela vai inconscientemente, ela vai perceber. E depois eu vou falar da estratégia do ouvir ali para vocês mais no final. Então, quer se tornar uma pessoa mais carismática? Simples. Comece a se vestir melhor. Gente, as pessoas, elas têm 3 segundos para fazer uma imagem de você. Porque nós comunicamos o tempo todo, não só com as palavras que saem da nossa boca. A gente comunica com os nossos gestos, a gente comunica com o nosso jeito de andar, a gente comunica com o nosso vestir, a gente comunica com o nosso cabelo, a gente comunica com a nossa maquiagem, a gente comunica com tudo, tudo. Então, a pessoa bateu o olho em você, ela já vai fazer uma leitura. E essa leitura é inconsciente, tá, gente? Então, é uma coisa que nós não podemos fugir. É tipo instinto, instinto. Eu olhei, não gostei daquela pessoa, nem sei por quê. Mas eu não gostei, porque não bateu ali alguma coisa. Então, nesse sentido, você também precisa aprender a ser intencional. Vou num evento. Qual a imagem que eu quero passar nesse evento? E aí, isso vai entrar o quê? Vai entrar a maneira como você se veste. E talvez você não tenha muito gosto para roupa, talvez você não saiba. Gente, você não precisa contratar um personal stylist, você pode
ver vídeo na internet. Mas se você tiver dinheiro, contrata, porque sempre que você estiver investindo em você, você está investindo no seu crescimento. E o ganho financeiro vai ser sempre o resultado disso. Eu falo ganho financeiro porque, né, vocês como empresários, eu acredito que é esse crescimento que vocês buscam aqui. Então, sempre que você investir em você, o ganho financeiro vai acontecer, o faturamento vai aumentar. Então, primeira coisa, como você se veste. Segunda coisa, ouvir. Acabei de falar e depois eu vou um pouquinho mais a fundo nisso. Terceira coisa, contato visual. Você olha nos olhos das pessoas? Tem que olhar, gente. Tem que olhar nos olhos das pessoas. Só que você não pode olhar prolongadamente. Também já vou falar um pouquinho mais sobre isso ali quando chegar na parte das estratégias. E agir com naturalidade, né? Então, isso que está falando é o Gordon, né? O Gordon que escreveu ali o livro. Como é o nome do livro? Aprenda a Linguagem Corporal. E ele disse que com isso você vai se tornar mais carismático e com isso aumentar seu faturamento. Foi ele que disse isso. E aí, deixa eu continuar aqui onde é que eu estava. Agora eu pergunto para vocês, né? É difícil você manter uma rede de relacionamento com 12 pessoas, de 4 a 12 pessoas? Não, não é difícil. Não é difícil. Só que, de novo, temos que ser intencionais. Falando, já falei aqui do pilar você, né? Algumas coisas. Que mais, gente, que a gente precisa para que você desenvolva você? Que você é um dos pilares, né? Então, voltando lá, 3 pilares, você, o outro e as estratégias. Então, ainda falando sobre você. Aprenda a ser uma pessoa mais carismática. Segundo, você precisa entender as pessoas. Então, quando você ouve as pessoas, você começa a entender sobre a necessidade delas. E se você entende sobre a necessidade delas, você tem uma ferramenta importante, você tem uma carta na manga, você sabe como ajudar essa pessoa. E lembra lá que eu falei no começo, Provérbios 11:25, que é tudo sobre ajudar, ou seja, a alma generosa prospera, quem atende será atendido, quem serve será servido. Então é sobre isso, é sobre você entender a pessoa, ouvir, entender o que ela precisa, e aí se você não pode ajudar essa pessoa com uma habilidade sua, eu tenho certeza que você sabe quem pode. Então, vocês entendem a importância de vocês começarem a conectar mais com as pessoas? Porque se de repente você encontra aqui alguém que é uma peça-chave para você, e você não vai pedir nada para essa pessoa, você vai ter que primeiro servir essa pessoa. Agora, como servir se o que ela precisa você não pode? Talvez você não possa, mas talvez você conheça alguém que pode ajudá-la. E aí você vai conectar essas duas pessoas, e aí você vai fazer essa ponte. E essa pessoa vai ser grata a você da mesma maneira. Porque foi você que ajudou ela, você que conseguiu uma pessoa que podia suprir aquela necessidade naquele momento. Então, entende? É tudo sobre pessoas. Imagina lá um quebra-cabeça. Nós estamos numa rede de quebra-cabeça e nós precisamos nos conectar. E às vezes, gente, é uma peça que falta. Pensa lá, vocês devem conhecer aquelas pessoas, não sei se vocês gostam de montar quebra-cabeça, sabe aquelas pessoas que montam aquele quebra-cabeça gigante de 1.000 peças, depois coloca na parede, enfim. Essa pessoa está montando quebra-cabeça. De repente, ela percebe que está faltando uma peça. E aí? Se faltando essa peça, ela vai conseguir colocar esse quebra-cabeça na parede de uma peça? Por mais que ela tenha tido todo o trabalho. Não, não vai conseguir, porque está faltando uma peça. Então, por isso, nós precisamos conectar com as pessoas, porque às vezes é uma pessoa que está faltando para colocar você num outro nível. Você nem imaginava que você poderia estar naquele lugar. Por quê? Porque é tudo sobre pessoas. Não é sobre o dinheiro que você tem, não é sobre a habilidade que você tem. Sim, isso é muito importante. Só que, mais importante, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Mais importante do que tudo isso, do que você sabe, do que você estuda, do dinheiro que você tem, da família que você vem, são as pessoas que você conecta. Então, vocês estão entendendo por que que o network é tão importante? Não é só assim, ah, tá, eu tenho que fazer network, eu tenho que conhecer as pessoas, mas tipo, vou fazendo como dá. Quando eu vou no evento aí, eu converso com um, converso com outro. Não, gente, é mais profundo do que isso, é mais importante do que isso. Ou se hoje você começa a entender isso, começa a agir intencionalmente com o seu network, conhecendo pessoas estratégicas, hoje você está aqui, daqui a pouco você vai estar lá em cima.
E você pode dar um salto quântico, mas é uma pessoa que vai fazer isso, não é você sozinho. Você precisa dessa pessoa. Então, por isso, entender isso e fazer isso de maneira intencional, né? De maneira que realmente, não, eu entendi o que ele está falando. E eu vou fazer um passo a passo para realmente a coisa começar a caminhar. Porque se vocês ouvirem o que eu estou falando aqui, e depois vocês não entenderem ali o exercício, não fazerem, não vai acontecer nada, gente, não vai mudar nada. Porque conhecimento qualquer um pode ter. A sabedoria, ela só vai vir quando vocês realmente colocarem em prática as coisas que você aprende. E hoje é tanta informação que a gente recebe de todos os lados que às vezes fica difícil a gente colocar e a gente precisa começar a ter um filtro, colocar um filtro e entender o que é importante para mim nesse momento. Então, eu diria que de todas as coisas que você sabe que você tem que fazer para o seu negócio crescer, coloque o networking em primeiro lugar, porque é isso que vai começar a fazer com que você seja impulsionado. E aí as coisas vão acontecendo, porque você vai começar a ter outras ideias, você vai começar a mudar a sua ambiência, e a ambiência é uma das coisas mais importantes para que você cresça, porque a ambiência vai fazer com que você mude a sua mentalidade. Então, tudo isso partindo do network. Então, o pilar principal, você. Agora vamos falar aqui mais um pouquinho, agora mais estrategicamente aqui dos três coisas que você precisa saber para você, tá? Primeira coisa, ouvir, né? Eu já falei ali que você tem que se tornar uma pessoa carismática, mas se eu fosse falar 3 passos para que vocês realmente invistam em você, é ouvir, tá? Ouvir. Então, aprenda a ouvir. Você vai em algum evento, em alguma festa, converse com a pessoa, ouça o que ela tem para falar. Porque quando você ouvir, eu não sei aqui se vocês já fizeram essa experiência, né? Eu já tenho há muito tempo, eu tenho esse hábito de quando eu converso com alguém, eu faço perguntas e eu ouço o que essa pessoa tem para falar. Quando eu ouço, eu conquisto o coração dessa pessoa. Eu posso não ter falado nada, eu posso não ter contado absolutamente nada da minha vida, mas quando a gente terminar a conversa, essa pessoa vai dizer: Nossa, como aquele é legal. Por quê? Porque eu ouvi. Porque as pessoas, elas gostam mais de ser ouvidas do que... Elas gostam mais de falar, desculpa, do que ser ouvidas. Então, quando você para e você dá atenção para as pessoas, você sim conquista o coração das pessoas. Então, desenvolva isso. Ouve. Segundo, outra coisa. Só que para ouvir, vocês precisam baixar o ego de vocês. Por quê? Porque mais a gente gosta mais de falar, falar é mais prazeroso. Então, você precisa deixar seu ego de lado. E você precisa, não, agora eu vou ser intencional aqui, eu vou ver o que essa pessoa tem para falar. Sabe aquele físico, o Stephen Hawking? Uma vez perguntaram para ele sobre o QI dele. Quanto era o QI dele? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: ele falou assim, não sei. Porque as pessoas que se importam com QI são fracassadas, então eu não sei qual é o meu QI. Ou seja, o que ele tá falando sobre isso? É sobre ego, não é sobre você, é sempre sobre o outro. Então pare, comece a desenvolver essa escuta. Ouça o que os outros têm para falar para vocês. Cuidar da sua imagem, já falei, né? Do seu sorriso. Então, você tem que cuidar da sua imagem, do seu sorriso. Por quê? Porque quando você encontra uma pessoa, você vai cumprimentar com você vai sorrir para essa pessoa. Então, seu sorriso precisa estar limpinho, bonitinho, branquinho, para que as pessoas se conectem melhor com vocês. E terceiro ponto, transbordar, servir. De novo, o que eu falei lá? Provérbios 11:25. Aquele que a alma generosa prospera e aquele que serve será servido. Então, a estratégia mais importante que você tem é descobrir qual é a dificuldade, o problema da pessoa específica que você quer se conectar e dar um jeito de resolver esse problema. Com uma habilidade sua ou com uma habilidade de um terceiro, ou descobrir qual é a habilidade que você tem que pode servir essa pessoa. Então, lembra lá, antes você serve, depois, quem sabe, você tem um benefício com isso. Mas você nunca vai com isso na cabeça. Não, vou fazer isso porque... Não, eu vou ajudar, porque eu tô aqui para ajudar. O que Jesus dizia, gente? Jesus dizia, maior é o que serve. Então, sempre que você servir, você vai ser o maior, você vai ser o beneficiado. Mas, para isso, de novo, nós temos que colocar o nosso ego de lado e entender que a gente está aqui para servir as pessoas. Então, no pilar, você são só essas 3 coisas. Ouvir, não, claro que tem mais coisas, mas essas são as principais. Ouvir, cuidar da sua imagem, do seu sorriso e resolver um problema. Para aí depois você ter os benefícios. Agora, sobre o outro é a matéria-prima, prima do networking. Aonde está o outro? Né? Porque tem algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que são tímidas e talvez não gostem né? Teve uma ali que falou, não sei se foi a Sueli, que falou que gosta de conectar com pessoas ao mesmo tempo, né? A todo tempo, tá sempre conectando, conversando e tudo mais, fazendo amizade. Mas nem todo mundo é assim. Então,
Para você que não é assim, eu tenho uma boa notícia. Você não precisa conhecer pessoas, você pode utilizar as pessoas que você já conhece e você já vai entender melhor sobre isso. Mas se você gosta de conhecer pessoas novas, você pode ir a eventos, você pode ir a festas, você pode frequentar casas de pessoas que você já tinha amigos antigos, né? Amigos que você, de repente, agora você não tem mais contato, mas você pode resgatar esses contatos. Então, a matéria-prima são as pessoas. Então, não tem como você construir networking sem as pessoas. Então, tanto faz se você gosta de conhecer pessoas ou não, você pode sim conectar com pessoas que você já conhece. Eu quero contar para vocês aqui uma história. Todo mundo aqui conhece o UFC, com certeza. Sabe como surgiu o UFC, gente? Tinha dois amigos, né? Os fundadores, que é o Dana White e o Fortia. Eles se encontraram numa festa, eles estudaram juntos no colegial, e 10 anos depois eles se reencontraram no casamento de um amigo deles do colegial. E aí eles começaram a conversar, e eles viram que eles tinham alguns pontos em comum, eles gostavam de luta, de esportes e tudo mais, e começaram a conversar sobre isso, e aí eles disseram, vamos manter contato, vamos continuar nos encontrando depois da festa e tal. E, né, eles realmente fizeram isso, diferente da gente, porque a gente não faz isso, né? O que que a gente faz? Encontra um amigo e a gente diz, vamos marcar um almoço. Esse almoço nunca acontece. Vamos marcar um café. E esse café não acontece. E eles conseguiram manter esse relacionamento e continuar se encontrando. E aí o que aconteceu? O Dan White, na época, ele já era empresário de alguns lutadores. E o Fortilha, eu não sei se assim fala, Fortilha, não sei, ele, Lorenzo, né, o nome dele no caso, a família dele tinha cassinos, ele administrava os cassinos da família, ou seja, ele tinha dinheiro. E o Dana descobriu que o UFC estava sendo vendido. E aí ele pensou na hora, bom, sendo vendido é um bom negócio, eu conheço alguém que tem dinheiro, que gosta do ramo. Foi lá e falou para o Lorenzo. E aí o que aconteceu? O Lorenzo foi lá, comprou o UFC, tá? O Dana ganhou uma comissão de 10% em cima disso, ficou sócio deles, e depois o UFC foi vendido por 4 bilhões de dólares. Então pensa lá, olha só, lembra que eu falei de salto quântico? De repente você está aqui, de um dia para outro você pode estar aqui. Por quê? Ele conectou as pessoas certas. Ele deu realmente interesse. Foi, como que eu posso dizer? Ele se interessou pelo amigo, né? Ouviu o que o amigo tinha a dizer, ouviu a história do amigo, se conectaram ali. E aí, depois, ele simplesmente fez um negócio, ele ganhou dinheiro nisso e ficou bilionário. Então, você entende como de um dia para o outro a tua vida pode mudar se você entender que as pessoas que carregam essas coisas, as pessoas que carregam a oportunidade que você está buscando, é a pessoa que é a peça do quebra-cabeça que está faltando na nossa vida? Consegue entender? Então, por que que a gente tem que dar mais atenção nisso e ser mais intencional nos nossos relacionamentos? Agora, então, já falamos sobre você, já falamos sobre as pessoas que são matéria-prima. Então, você pode tanto ir a eventos, como você pode conectar sua rede antiga, tá? Lá no final eu vou dar um exercício para vocês e vou dizer como vocês podem fazer isso. E agora nós temos as estratégias, tá? É claro que as estratégias são muitas, muitas. Mas eu vou falar de 3 estratégias, que com essas 3 estratégias não vai ter como vocês não começarem já a dar uma reviravolta aí nesse mundo de vocês. Primeiro, contato visual, tá? Quando você encontra uma pessoa, você vai olhar essa pessoa nos olhos. Tá, Kelly, mas isso eu faço, todo mundo faz, tá? Só que eu vou dizer como que você tem que fazer. O pulo do gato não é só olhar no olho. O pulo do gato é você olhar no olho e identificar qual é a cor dos olhos dessa pessoa. Façam e depois vocês me contam. Faz toda a diferença você olhar e pensar, qual é a cor do olho dela? O contato vai ser maior, tá? Porque o contato não pode ser prolongado, porque se você faz um contato prolongado, você intimida a pessoa. Então tem que ser contato rápido, mas o suficiente para você realmente conectar com essa pessoa. Segunda coisa, o nome da pessoa. Gente, o nome é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir. É a palavra principal. Inclusive, o nosso cérebro tem um filtro que chama SARS. Só algumas coisas não vão para o nosso inconsciente direto, tá? E uma dessas coisas é o nosso nome, ou seja, você pode estar fazendo o que for. Se você ouve o seu nome, mesmo que a pessoa não esteja falando com você, você vai parar, porque você vai achar que é você. Tem outras coisas também, mas eu vou falar aqui só sobre o nome. E então, o nosso nome é tão importante que você pode estar fazendo o que for, ouvir o seu nome e você vai parar, porque não vai para o teu inconsciente direto, ele para no teu consciente, o filtro segura ali. Então,
qual que é o teu papel quando você conhece alguém? Você entender o nome dessa pessoa, escutar o nome dessa pessoa e gravar. Aí você vai dizer, mas, ai, Kelly, eu não consigo gravar nome. Não sei, dá teu jeito. Tem várias estratégias para você gravar o nome da pessoa, mas você precisa gravar e repetir o nome da pessoa na conversa várias vezes. É claro que você não vai ficar igual um papagaio repetindo o nome da pessoa, mas quantas vezes você tiver a oportunidade, você vai falar o nome da pessoa. E terceira estratégia, espelhar, rapport. Fala aí para mim, alguém, só levanta a mão aí, eu falo no chat, quem conhece, já ouviu falar de rapport? Alguém já ouviu falar de rapport? E aí, tem uma pessoa já ouviu falar de rapport. Eu. Ah, você? Alguém falou no chat? Gente, vocês estão aí comigo? Dá um sinal aí no chat. Não, nunca ouvi. Nunca ouviu falar? Gente, rapport é o seguinte, é você espelhar a pessoa. Como assim? Explica, Kelly. Explica. Digamos, você foi numa festa e você está tentando ali conectar com uma pessoa. Você já sabe que aquela pessoa é interessante, você gostaria de conhecer ela. Ou não, tanto faz. Mas essa pessoa, de repente, está de braço cruzado, né? Caso vocês não saibam, braço cruzado também é uma comunicação, mas é um gesto que diz ali que a pessoa ela não está muito aberta à conversa. Aí você precisa desarmar essa pessoa, porque se ela está com o braço cruzado, lógico, pode ser que ela está com o braço cruzado porque ela está cansada, mas na maioria das vezes é porque ela está ali, ela não está muito confortável, ela não quer estar ali, enfim, então tudo que você falar, essa pessoa já vai rejeitar, ela não vai nem ouvir. O que que você vai fazer? Você também vai cruzar o braço. E aí, se essa pessoa coloca a mão assim, você também, naturalmente, levemente, também vai espelhar esse ato, porque isso vai gerando uma conexão. E aí, essa pessoa vai começar a se abrir para você e para ouvir o que você tem para falar. Então, sempre, e nem que você. Eu falei aqui um exemplo em que a pessoa estava de braço cruzado, né? Que ela falou, parece que ela está rejeitando. Mas você conheceu a pessoa, não importa se ela está parecendo receptiva ou não. Se você espelhar os gestos dessa pessoa, inconscientemente, essa pessoa vai conectar com você. Ou seja, vai gostar mais de você. E tudo que a gente quer é o quê? É se tornar uma pessoa mais carismática, é se tornar uma pessoa mais magnética. E então são pequenas coisas que a gente precisa ajustar e entender que a gente tem que levar as conversas da maneira que a gente quer, a gente tem que conduzir as pessoas ali, sabe? E não entrar numa conversa e ir falando aleatoriamente, e aí você não sabe onde vai dar. Não. Por isso que eu estou dando aqui estratégias, para que vocês comecem a ser intencionais e possam conduzir, tá no controle. Isso vai trazer mais confiança para vocês. Vocês vão se sentir mais seguros em todos os lugares e conversando com, seja com qualquer pessoa, tá? Deixa eu falar. Só um minutinho, gente. Então, gente, isso que a Kelly está falando do rapport, ele funciona muito no atendimento a clientes, quando a gente for atender no presencial. Às vezes tem aquela pessoa que você vai atender que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa assim que não tá muito desconfiada. Tem muita gente aqui, a gente aqui em Curitiba, então, é super desconfiado. Então, não tá pegando as ideias que você está passando ali para ela. Então, às vezes, utilizar essa técnica do rapport, né, as pequenas imitações ali, de uma forma bem discreta, aquilo ali vai fazer a pessoa confiar mais em você. E aí ela vai começar a aceitar aquele hotel que você está indicando, aquela passagem, aquele voo, aquele preço. Então, por isso que é bem importante entender, né, essa técnica do rapport também. Eu queria contribuir aqui. Então, voltando, gente. Então, é bem exatamente o que ele falou. Isso é tudo de maneira inconsciente, tá, gente? A pessoa não vai nem perceber que você está fazendo isso, ela vai simplesmente conectar mais com você. E é isso que você quer. Você quer vender. Para você vender, a pessoa precisa estar aberta a ouvir sua proposta, confiar em você. É exatamente isso que a Kelly falou. Agora, gente, então, resumir, eu vou, né, como eu falei, muita coisa, eu vou voltar só para que vocês entendam. Então, para que desenvolva-se uma boa rede de networking, vocês precisam de 3 pilares, entender que é você, a matéria-prima, que são as pessoas, e as estratégias.
Então, eu tô falando um pouquinho de cada coisa, é muito mais coisa, gente, é muito mais extenso. Mas se vocês começarem a aplicar isso que eu tô falando aqui para vocês hoje, eu tenho certeza, certeza que as coisas já vão começar a mudar para vocês muito. Então, vamos lá. Então, já falei ali para vocês, né, o que você tem que mudar é você, né, para ser mais carismático e tudo mais. As pessoas aonde vocês encontram as pessoas, seja nos eventos, ou você pode conectar com amigos antigos de vocês. E as estratégias, as principais, contato visual, ou seja, ver qual é a cor do olho do cliente, ou enfim, né, não só cliente. Guardar o nome da pessoa e o rapport, que é o espelhamento que a Kelly comentou ali com vocês. Agora, gente, como a gente está no final de ano, né, eu quero dar agora uma dica especial para as festas de final de ano. Não só para as festas de final de ano, né, mas como a próxima festa aqui é de ano novo, você já pode usar agora. Então, digamos, alguns vão em eventos com familiares, com amigos, né? Onde todo mundo que está lá você conhece, certo? Então, você pensa, como eu vou ser intencional se todo mundo que está lá eu já conheço? Então, você vai fazer o seguinte: se você vai a uma festa que você conhece todo mundo, você vai descrever aí ou pensar na sua cabeça qual é o seu objetivo para o próximo ano. De repente, você quer abrir uma nova agência, digamos, num nicho específico, como eu falei lá, o de lua de mel, tá? Então, você precisa conhecer quem? Pessoas relacionadas a isso, certo? Então, o objetivo você já sabe quem você precisa conhecer, só que você não conhece a pessoa ainda. Então, você vai chegar na sua festinha lá de final de ano, com seus amigos e familiares, e você vai perguntar: gente, quem conhece alguém que trabalha com casamento, ou alguém que tem agência de casamento? Eu não sei. Você que vai ter que pensar em nicho de que tipo de pessoa você vai ter que conhecer. E aí, com certeza, alguém vai conhecer. E se essa pessoa já conhece, pensa lá. Você vai pedir uma indicação. Ô, fulano, você me apresenta, então? Aí essa pessoa vai dizer, claro que eu te apresento, já vai fazer uma ponte. É muito diferente, gente, você chegar numa pessoa já com uma indicação do que você chegar conhecendo uma. Imagina, senão você ia ter que ir lá no Instagram, ver quem que trabalha com casamento, ir lá fazer uma abordagem, né, fria, né, porque você não tá ali nem cara a cara com a pessoa, vai ser mais difícil. Então, use as pontes, use as pessoas. Ai, quem conhece alguém, vai lá e pede para te apresentar. Simples assim. Só que pensa lá, se você não tem objetivo, você vai continuar aí, ó. As pessoas por aí, as peças do quebra-cabeça aí, e você não vai chegar a lugar nenhum. Teu quebra-cabeça não vai montar. Então você precisa ser intencional, criar essas estratégias e começar a fazer as coisas. Agora, de repente, você é a pessoa que vai numa festa e você sabe que nessa festa vão haver pessoas que você não conhece, tá? Que tal você já descobrir quem são essas pessoas que vão olhar lá no Instagram delas e descobrir se essa pessoa conecta com você ou não? E aí você pode estar pensando assim, tá, mas a Kelly fala que a gente não pode ser interesseiro, mas agora tá falando para olhar no Instagram, para ver como a pessoa é. Por que, gente, você tem que fazer isso? Porque apesar de a gente não ter que ser interesseiro, você não vai querer conectar com uma pessoa que pensa diferente de você, de uma pessoa que tem princípios diferentes de você, de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você vai? Você não vai. Então, quando você olha lá, você já vai ter um panorama de quem é essa pessoa. Se vale a pena você conectar com ela ou não. Eu também não estou dizendo para quando você chegar na festa, você dizer, não, essa aqui não vale a pena, não vou nem olhar na cara dela. Não é isso que eu estou falando, gente. Mas eu estou dizendo já para que você entenda que vê lá. De repente, você olhou lá no Instagram, até eu e a Kelly estava conversando sobre isso hoje. Digamos que você olhou no Instagram e você descobriu que uma dessas pessoas da festa tem o que você precisa. Digamos, é a pessoa do casamento. Já é a pessoa do casamento. Você já sabe que você precisa conhecer alguém que entenda sobre casamento e você olha no Instagram, nossa, olha que pessoa. E essa pessoa, nossa, ela é mega, é um profissional de top das galáxias nessa área. Se você olhar o Instagram dela, se você conhecer um pouquinho ali sobre a vida dela, ver se ela tem filhos, se ela não tem, enfim, assistir um vídeo, um conteúdo dela, chegar para ela nessa festa e comentar que você assistiu um conteúdo dela e você elogiar isso, gente, você coloca no lugar dessa pessoa, você ia ou não amar essa pessoa que está falando com você? Ia ou não? Me falem aí no chat se vocês iam ou não gostar que uma pessoa que você nem conhece já olhou sobre a sua vida, já estudou sobre você e veio falar com você. Então, vocês entendem, gente? E essa pessoa, e aí, se essa pessoa tem algum negócio que ela pode criar com você, obviamente ela vai te dar essa oportunidade. Então, de novo, você está aqui hoje e amanhã você pode estar aqui
porque eu não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma pessoa pequena, pode ser uma pessoa média, ou pode ser uma pessoa muito grande. Só que para isso a gente tem que sair do lugar, a gente tem que se mover, a gente tem que olhar, a gente tem que usar essas estratégias ao nosso favor. Então, entende como o networking é importante? Não é só uma coisa, eu tenho que conhecer mesmo, então eu vou por aí, enfim, é assim que as coisas funcionam. Então, são essas duas estratégias que eu quero falar para vocês em festas, em eventos. Então, se você conhece as pessoas, é de um jeito, se você não conhece as pessoas, é de outro jeito. E aí, gente, tem uma outra coisa aqui bem importante que eu quero falar para vocês. Mais uma coisa, mais uma frase que vocês têm que sair daqui, isso aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? As pessoas, essa é a regra de ouro do networking, tá? As pessoas, elas vão lembrar de tudo, tá? Elas não vão lembrar de muita coisa, mas elas nunca vão esquecer da maneira que você as fez se sentir. Então, você pode falar muitas coisas, você pode, enfim, mas se você fez essa pessoa se sentir bem, ela nunca vai esquecer de você e ela vai querer sempre estar com você. Por quê? Porque você fez ela se sentir bem. Por isso a técnica do ouvinte. Porque quando você ouve, quando a pessoa fala, falar é bom, falar é prazeroso. E aí ela se sente bem porque tem alguém que está ouvindo ela. Então, partam dessa primícia. Se você fizer a pessoa se sentir bem, ela vai querer sempre buscar oportunidades para estar com você novamente. Então, use mais isso ao seu favor. Por isso, né, Jesus já disse lá em Mateus 20, 26, eu já citei aqui hoje, maior é o que serve. Então, quando você está fazendo isso, quando você está fazendo a pessoa se sentir bem, você está, né, servindo essa pessoa de alguma maneira. Aí agora, gente, eu vou dar umas tarefinhas para vocês, tá? Já dei a tarefa lá da festa, mas eu acho que isso aqui é importante, tá? São coisas simples. Anotem, gente, anotem, peguem um caderno e anotem isso aqui. Se bem que a Kelly vai gravar a aula, né? Não sei como que vai ficar a aula, enfim. Mas anotem, porque quando a gente anota, a gente também absorve melhor as coisas, tá? É, essa semana, tá? Toda vez que você for sair, você vai na panificadora, você vai na farmácia, você não sei onde é que você vai. Você vai levantar suas costas, tá? Porque isso também vai trazer uma sensação boa para você. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele é uma farmácia de elementos químicos, assim. Quando você estica suas costas, ele dispara um hormônio, que agora eu esqueci, não é a dopamina, é outro do seu cérebro. Você vai se sentir melhor, vai se sentir mais confiante, vai se sentir mais seguro. O simples fato de você levantar as suas costas, tá? Então, você vai sair por aí de cabeça erguida, ombros erguidos, e toda pessoa que você encontrar, você vai olhar nos olhos. E vai fazer o quê? Vai identificar qual a cor dos olhos, porque isso que vai ser o contato visual de verdade. E aí, você vai escolher uma pessoa para você conectar. Pode ser uma pessoa nova, então se você vai numa festa, pode ser uma pessoa nova, ou se você é tímido, então vocês estão entendendo, né? Aqui as tarefinhas elas estão se combinando, tá, gente? Não é uma coisa de outro mundo que você tem que fazer. Tipo, tô dando aqui mais elementos agora para que vocês consigam fazer as tarefas. A tarefa ali da festa, inclusive. Então você pode conectar uma pessoa nova na festa de ano novo, ou você pode, se você tem preguiça, se você não gosta, tudo bem, não tem problema. Pensa aí, ó, escolhe 3 amigos teus antigos que você não fala mais, né? Que eram bons amigos, que você gostava, mas que por alguma razão você não fala mais com essas pessoas. Dá uma olhada lá na rede social dessas pessoas, vê quem que, né, tipo, gera mais conexão agora para o momento que você está vivendo. Porque o que que vai acontecer, gente? Essa pessoa, esse seu amigo antigo, agora vai se tornar um amigo novo. Por quê? Porque agora você é uma pessoa diferente do que você era há 10 anos atrás, e ele também é outra pessoa, com outros contatos, então é como se fosse uma pessoa nova. Então você analisa essa pessoa lá no Instagram, seja lá qual a rede social que essa pessoa tem, ou se você tem uma outra maneira de fazer contato com essa pessoa, faça. E aí veja como você pode servir essa pessoa. Meu amigo, percebi que ele está precisando de tal coisa. Sei lá, vou dar uma dica para ele aqui no Instagram. Ele está fazendo umas coisas no Instagram, eu entendo aqui, vou ajudar ele nisso. Ou ele precisa não sei quais são as habilidades de vocês aí, enfim, pensem nas habilidades que você tem e usem essas habilidades para servir essas pessoas. Lembra lá, gente, que aconteceu com o Dan White? Ganhou bilhões por conta de uma amizade antiga, de um novo velho amigo. Então, se você não gosta de conhecer pessoas novas, isso não é desculpa. Conecte as pessoas antigas. E é isso, gente. Escolhe essa pessoa
e ajuda essa pessoa. E a pessoa da festa que você conhecer também ouve essa pessoa, entende a necessidade dela e vê como você pode ajudar na necessidade dela, certo? Porque é tudo sobre isso, é tudo sobre pessoas, sobre como podemos servir as pessoas. Porque se você fizer com isso, com esse pensamento, você não vai ficar, nossa, ajudei tal pessoa e, ó lá, tá cagando pra mim, né? Eu pensei que ela fazia aquilo. Não, isso não vai acontecer. E outra coisa também, que é importante, que vai gerar reciprocidade, o gatilho da reciprocidade é quando você faz sem a pessoa pedir. Porque muitas vezes você ajuda quando as pessoas pedem. Então, é diferente de você ir lá e servir essa pessoa sem ela estar esperando. Ela vai ser grata a você, dependendo do tamanho do favor que você fez ou do tamanho do problema que você resolveu, é o tempo que ela vai dar a gratidão para você, ou o tamanho da parceria que ela vai te dar, enfim. Tudo vai depender do tamanho do problema ali que você vai resolver, tá, gente? Então, resumindo, era isso, né, gente? 3 pilares, você, o outro e as estratégias. E a tarefa é isso, gente. Ouvir as pessoas, espelhar as pessoas e o contato visual com as pessoas, cuidando principalmente da sua imagem, porque você pode dizer, ai, Kelly, mas eu não gosto de ser uma pessoa que eu não sou, eu gosto de andar largado, não sei o que lá. Gente, eu não sou Steve Jobs e você também não. Então, enquanto a gente não chega neste patamar, a gente precisa sim ser intencional. Vou numa festa, tem pessoas lá que eu quero conectar? Qual é a imagem que eu quero passar? Qual é a roupa que eu tenho que vestir? Eu não sei. Pesquisa no Google. Fala com o personal stylist. Não sei. Dá teu jeito aí, entendeu? Você não precisa nem gastar dinheiro se você não quiser. O Google aí tá aí, o YouTube, sei lá, tem dicas milhões para dar para vocês. Mas tem que ser intencional. Não pode ser assim, vou andar de qualquer jeito, eu sou assim mesmo. E eu fui essa pessoa durante muito tempo, gente, tá? Demorou para entender que eu precisava ser intencional. Durante muito tempo deu, não, como que eu vou aparecer no Instagram toda arrumadinha se depois eu gosto de andar de chinelo, tá? Mas a pessoa que tá me vendo ali pela primeira vez, se eu mostrar que eu tô de chinelo, ela não vai nem olhar pra minha cara, ela não vai nem me ouvir. Então, lembrem-se lá dos 3 segundos, que é o tempo que o nosso inconsciente tem para fazer uma leitura da outra pessoa, tá, gente? Agora eu vou abrir para perguntas. Gente, olha, antes das perguntas, né? Porque depois, quem quiser sair, pode sair. Me sigam lá no Instagram, Kelly Bulsin, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui. Então, Kelly Bulsin, tá? Gente, agora, janeiro, eu vou lançar um curso, tá? Na verdade, uma mentoria. Vai ser curso depois, mas agora para janeiro, quem entrar vai ser a mentoria com uma comunidade. Por quê? Porque nós precisamos da comunidade, né? Sozinho a gente não consegue, a gente não chega em lugar nenhum. Então, vai ser a mentoria, a comunidade com preço especial, vai ser no mínimo 50% de desconto. Não, eu não vou dar as informações já, tá? Então, se vocês quiserem, até porque eu tô ainda formulando os últimos detalhes, mas entre lá no meu Instagram, e fiquem ligados por lá, porque eu vou fazer esse lançamento com mais de 50% de descontos somente para 50 primeiras pessoas, tá? Depois o preço vai subir bastante. Então, fiquem de olho lá no meu Instagram. E agora, deixa eu colocar meu Instagram aqui no chat. Cadê o chat? E aí, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, quem quiser, né, ir embora, podem ir, mas quem quiser para fazer perguntas, eu estou aberta aqui, tá, gente, para a gente conversar. O que que é? A Kelly vai falar aqui uma coisinha com vocês, tá? Deixa eu tirar o áudio aqui. O chat. Não sei. Então, gente, essa foi a nossa masterclass de hoje, né, sobre network. Eu acho que é um assunto eu particularmente não dava muita importância. Toda vez que a Kelly vinha com esse papo de network, eu já perguntava para ela como é que fazia para desconectar algumas pessoas da minha vida. Mas depois, com o tempo, eu entendi, né, entendi a questão ali da importância da gente ter essas pessoas chaves, né? Porque as pessoas, elas nos ajudam a levar em outro nível, conectar com outras pessoas que a gente às vezes não tem acesso. Então, espero que tenha ficado algumas lições aí bem interessantes para vocês, que vocês possam utilizar agora nas festas, utilizar com os clientes de vocês, né, de repente para ganhar aquela venda, utilizar para você conseguir um melhor relacionamento com os seus fornecedores, que os nossos fornecedores eles abrem muitas portas, né? Então, acho que isso é bem importante no nosso mercado, ali, como a gente aplicar isso. Quando você tem as indicações, hoje mesmo na mentoria, eu utilizo muito da minha rede de network, de parceiros,
para abrir portas para os meus alunos da mentoria, que estão começando, que estão abrindo a agência de viagens agora, que não conhecem ninguém. Então, é necessário eu fazer essa ponte. E assim como eles vão fazer essa ponte, com certeza, para outras pessoas também. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. A Kelly já deixou o Instagram dela aqui no chat. Aí, agora a gente podia tirar uma foto, né? Quem quiser, quem quer abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aí, fazer um print? Vocês estão todas lindas, tá? Podem. E o Léo também tá lindo. Gente, se quiserem. Se vocês quiserem também tirar print, colocarem nos stories, a gente agradece, tá, gente? Só tem que tirar uma foto bonita. Quando eu e a Kelly te der um sorriso bem Eu bonito. vou colocar meu Insta aqui também para quem ainda não me segue. E uma outra coisa que eu queria falar, essa questão do ali de se arrumar, né, que a Kelly falou, gente, isso é muito importante. Eu estava até comentando esses dias com uma colega, né, o quanto qual o problema das pessoas é não saberem se comportar e se vestir para determinados ambientes, sabe? Então, às vezes, você quer ir com a mesma roupa de academia, atender um cliente, não dá. Né? Às vezes você vai visitar uma empresa, sei lá, né, não arrumou o cabelo direito. Então, assim, a gente tem que aprender a se preparar para as ocasiões, né? Um cliente vai te visitar na sua agência e tal, você arruma um pouquinho mais, né? Ah, mas eu não sou assim, eu não sei ser assim e tal. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente está aqui para aprender. Ninguém nasceu sabendo nada. Então, são só, assim, algumas dicas que fazem diferença. Hoje em dia fazem muita diferença. No entanto que tem, né? Tem uns memes, né, uns vídeos de umas pessoas que, quando o cara vai pedir, o mendigo lá que vai pedir, pedinte, né, que vai pedir dinheiro na rua, se é uma pessoa que está bem arrumada, ele ganha mais dinheiro do que o que está mal arrumado. Até isso. Então, veja como é importante. Agradeço, a gente, a presença de todos vocês aí para mais um evento, né? Na próxima vez. O ano que vem tem mais, né? Vamos trazer outros convidados aqui. Eu mando lá o link para vocês de novo. Deixo aí também de novo o convite, né, para participar do nosso grupo também de agentes lá no capacitação, aonde eu sempre posto masterclass, onde o pessoal se ajuda bastante. Então, quem ainda não estiver no grupo, depois fala comigo que eu mando o link também, tá? Ana, você não vai abrir a câmera? Vamos tirar foto? E a Alda também. Tá, a Ana tá aqui. E a Alda saiu. Acho que caiu a internet dela, né, às vezes. Então tá, beleza, vamos lá. Todo mundo sorrindo. Vocês aprenderam que tem que sorrir hoje, não aprender? Vamos a fazer a nossa primeira estratégia, vai. 2, 3, já. Aí, deu. Obrigada, gente. Um beijo, uma ótima semana aí para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, até a próxima.